Preconceito. Em pleno século XXI, ele está presente no nosso dia a dia e, infelizmente, ainda faz várias vítimas. Para se ter uma ideia, no Brasil, a cada hora, um homossexual sofre algum tipo de violência. O dado da Secretaria Nacional de Direitos Humanos chama a atenção para um problema crônico no país: a igualdade de direitos. Ao longo dos últimos 20 anos, várias decisões judiciais fizeram história e contribuíram para o avanço desse tema. 2 processos em especial representaram um marco na luta pelas garantias homoafetivas e foram reconhecidos pela Unesco, órgão das Nações Unidas. O repórter Marcelo Magalhães tem os detalhes. Foi um avanço e tanto para a época. E lá se vão 20 anos que Isidoro e Ricardo foram protagonistas de uma decisão histórica no país. Foi uma batalha árdua, porque tínhamos que ter bilhetes, comprovantes de residência, fotos, depoimentos de amigos, vizinhos, até da fruteira que nós comprávamos, porque não tínhamos um subsídio, porque seríamos os primeiros processos no judiciário. Eles foram o primeiro casal homossexual do Brasil a lutar e conseguir o direito de incluir o companheiro como beneficiário no plano de saúde da Caixa Econômica. A ideia partiu da negativa da Caixa Econômica, e da FUNCEF, Ambas administram o PAMS, que na época era o Plano de Assistência Médica Suplementar dos funcionários da Caixa. Com a negativa deles, as duas rés, o Ricardo propôs que nós fôssemos à Justiça pedir essa inclusão no plano de saúde, que foi o início de todos os processos. E foi justamente isso que eles conseguiram na Justiça. O direito de Ricardo colocar Isidoro como seu dependente num plano de saúde foi reconhecido. Que a gente não acreditava, Não era telefone que tocava, eram pessoas que vinham conversar. Então nós viramos referência mesmo, porque nem nós acreditávamos que tinha chegado aquela sentença favorável, Foi o então juiz e hoje desembargador federal Roger Halpe Rios que na época tomou a decisão inédita. Nós podemos ver esse caso do ponto de vista individual. Foram 2 cidadãos que mantinham uma relação estável, 2 pessoas do mesmo sexo, que buscam uma proteção num plano de saúde do qual um era titular e o outro não tinha cobertura. Agora nós podemos ver isso no contexto. O contexto qual é? Nas sociedades que vão se democratizando, as lutas por justiça e direitos iguais vão se colocando. Vitória que num primeiro momento foi de Isidoro e Ricardo, mas depois se estendeu a outros casais homossexuais do Brasil. As pessoas irem à justiça, buscarem essas demandas, tanto individualmente quanto coletivamente, já são consequências da mudança que está havendo. Essa mudança já estava sendo gestada, e aí a luta na justiça, a luta na arena judicial é um reflexo disso. Aqui na região sul, o judiciário foi pioneiro no reconhecimento dos direitos de homossexuais. Tanto que o caso do Isidoro abriu caminho para outras decisões semelhantes. Um dos julgamentos de grande repercussão foi o que determinou ao INSS a inclusão de companheiros do mesmo sexo como dependentes. A iniciativa partiu da ONG Nuances, após receber denúncia de um homossexual. O rapaz, que viveu em união estável com outra pessoa durante 12 anos, teve negado o pedido de receber pensão por morte pelo INSS. Naquela época era uma outra realidade, ainda não havia tantas decisões favoráveis reconhecendo esse direito. E aí nós achamos que poderíamos entrar com uma denúncia junto ao Ministério Público Federal. Foi o que fizemos, oficiamos o Ministério Público Federal, daí o procurador Paulo Coguleivas, ele achou que era possível então, que se transformou numa ação civil pública, que aí houve, digamos, uma decisão favorável a esta requisição de pensão. Durante mais de 20 anos, este procurador da República atuou em defesa desses direitos. Ele é o autor da ação civil pública, que foi julgada pelos tribunais. Era um pedido simples, de que fossem estendidos aos casais homossexuais os mesmos direitos de casais heterossexuais aos benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio reclusão. A legislação previdenciária garantia esse direito já, mesmo naquela época, não só
às pessoas casadas, mas também às pessoas em união estável. Nós pedimos que não houvesse exclusão de companheiros homossexuais, porque isso seria discriminatório e violaria o direito de igualdade escrito na Constituição Federal. O avanço promovido pelas decisões foi tão relevante que os dois processos ganharam destaque mundial e passaram a integrar o programa Memórias do Mundo da Unesco e ganharam um certificado de Patrimônio da Humanidade. Um projeto criado em 1992 para identificar documentos com valor histórico. Essa é uma questão de grande importância social e que o tempo decorrido desde então apenas serviu para comprovar isso, né? Que aquele caráter pioneiro da decisão, mais tarde, foi corroborado por decisões que alcançam o território nacional todo. Apesar dos julgamentos representarem um marco, quem participou diretamente dessa mudança afirma: é preciso avançar ainda mais. O reconhecimento de um direito nunca é uma conquista definitiva e plenamente assegurada. Os direitos, especialmente em sociedades onde há pluralismo e diferenças, eles têm que ser não só conquistados, mas cultivados, reafirmados o tempo todo. Então, mais do que reafirmar hoje em dia, mais do que ter claros os fundamentos e a importância deles, também é saber como lidar com esse recrudescimento que quer retirá-los. Essas questões de orientação sexual não tem nada de anormal, né? É algo que, assim como tem pessoas com determinadas características, umas têm determinadas personalidades diferentes, uma tem características físicas, e também as pessoas também têm as suas orientações sexuais. E é justamente esse ideal que Isidoro sonha ver respeitado acima de tudo. Uma realidade que o companheiro não está mais aqui para vivenciar. E muitas vezes nós baixamos a cabeça e não acreditamos que a cada dia, a cada passo, nós estamos construindo um outro mundo é possível, entendeu? E dentro desse outro mundo é possível, as relações pessoais, as relações na família, as relações de amor, de afeto, de carinho, vale a pena para a construção desse outro mundo é possível.